pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria esteja em seu coração. Palavras de esperança, eu sou João Batista e é uma alegria muito grande estar contigo neste dia de hoje. Como eu havia dito ontem, por inspiração do próprio Senhor, e eu tenho certeza que nada é por acaso, Deus com muito cuidado colocou em meu coração e assim o acolho, até diante de tanto de pedidos que têm chegado sobre família, pedindo oração por família, orientação. Eu tomei então a decisão de, a partir de hoje, começar uma reflexão do livro de Tobias. São 14 capítulos, onde nós iremos durante alguns dias, ou até um mês, não sei o tempo que nós vamos gastar, refletir. Esse livro muito me ajudou na minha caminhada, no meu casamento, na minha história de vida. E como nós estamos refletindo a palavra, acredito que será uma riqueza muito grande para todos nós. Do mesmo jeito que eu já refleti com vocês as cartas de Pedro, e eu sei o quanto aquilo nos ajudou. Agora vamos refletir o livro de Tobias, que é maravilhoso. E hoje, então, Tobias capítulo 1, de 1 ao 15. É os primeiros versículos que nós vamos refletir. Dentro deles, eu consegui destacar 7 pontos importantes para a vida de uma pessoa, para a vida digna na presença de Deus. Então vamos juntos refletir e meditar o livro de Tobias. Pode deixar ele marcadinho aí na sua Bíblia todo dia, para que juntos nós possamos ler e meditar o que Deus quer falar ao nosso coração. Tobit, da tribo e da cidade de Neftali, situada na Galiléia superior acima de Naasson, atrás do caminho do ocidente, tendo à esquerda a cidade de Safete. Foi levado para o cativeiro no tempo de Salmanasar, rei dos assírios. Embora cativo, ele não abandonou o caminho da verdade. Tudo aquilo de que podia dispor, distribuía cada dia aos seus irmãos de raça, que partilhavam com ele da sua sorte de cativo. Embora fosse ele o mais jovem da tribo de Neftali, seu proceder nada tinha de pueril. Por isso, enquanto todos eles iam adorar os bezerros de ouro que o rei de Israel Jeroboão tinha feito, só ele fugia da companhia de todos e dirigia-se ao templo do Senhor em Jerusalém, onde adorava o Senhor Deus de Israel, oferecendo fielmente as primícias e os dízimos de todos os seus bens. De 3 em 3 anos dava aos seus prosélitos e aos estrangeiros todo o seu dízimo. Esta e outras práticas semelhantes da lei de Deus tinha observado desde sua infância. Quando se tornou adulto, desposou uma mulher de sua tribo chamada Ana, da qual teve um filho a quem deu o nome de Tobias. Ensinou-lhe desde a sua mais tenra idade a temer a Deus e a se abster de todo o pecado. Desse modo, quando chegou com sua mulher e seu filho como cativo no meio de sua tribo, a cidade de Nínive, embora todos os outros comessem dos alimentos dos pagãos, guardou sua alma pura e jamais contraiu mancha alguma com seus alimentos. E porque ele conservava com todo o seu coração a lembrança de Deus, Deus tornou simpático ao rei Salmanasar, que o autorizou a ir aonde quisesse, a fazer o que quer que lhe agradasse. Ele ia, pois, visitar todos os deportados e dava-lhes conselhos salutares. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A palavra, então, começa nos contando sobre quem é Tobit, o pai de Tobias, no caso, e
quais eram as suas qualidades, as suas características. E essas são características, qualidades que podem nos levar a uma reflexão muito profunda e até mesmo a compreensão deste livro de Tobias. Primeiro, o livro começa contando que ele estava prisioneiro e que mesmo estando cativo, prisioneiro, não abandonou o caminho da fé. Primeira característica de Tobit, ela era persistente, era alguém que mesmo diante da situação como prisioneiro, ele não abandonou o caminho da fé. Aquilo que para ele era uma verdade, aquilo que para ele era um exemplo, que era algo bom, ele colocava em prática na sua vida. Então, mesmo cativo, mesmo prisioneiro, ele continua vivendo a sua fé. Primeiro ponto importante para você e para mim como família: precisamos viver a nossa fé. Quando está tudo bem, viver a fé. Quando não vai nada bem, viver a fé. Nada, meus irmãos, nada pode nos roubar da presença de Deus. Nós não podemos desistir na caminhada, nós não podemos nos acomodar e viver a fé de qualquer jeito. A fé tem que ser colocada em prática de forma autêntica e verdadeira. Famílias, como anda a fé dentro do lar de cada um de vocês? Todos aí rezam, todos têm buscado em Deus, todos têm sido fiel a Deus dentro da nossa fé católica. Se você que acompanha esse áudio evangélico, você tem buscado viver de forma íntegra a sua fé. Não estou pedindo para ninguém mudar de religião, estou pedindo apenas, baseado na palavra, a perseverarmos, a sermos persistentes e não abandonar o caminho da fé. Esse é o primeiro ponto, como um dos grandes segredos na vida de Tobit. Segundo ponto importante que nós lemos agora: ele partilhava tudo que tinha com seus irmãos, ou seja, caridade. Uma das coisas mais terríveis que nós percebemos que existe muito na humanidade até hoje é o egoísmo, é o ato de olhar somente para si, se achar a pessoa mais sofredora, se achar a pessoa que mais tem problema na face da terra, ou seja, olhar somente para si mesmo, não olhar com compaixão e misericórdia para quem está à tua volta. Então, o segundo ponto da pessoa de Tobit, qual é? Partilhava tudo que tinha com seus irmãos. Ninguém próximo a ele ia ficar sofrendo e ele sem nenhuma atitude, não. Ele teria sempre uma ação de compaixão e de misericórdia. Aqui no versículo 4 fala que seu proceder nada tinha de pueril. Pueril, meu irmão, quer dizer ingênuo, infantil, ou seja, o seu proceder era de uma pessoa madura, uma pessoa que colocava realmente em prática a sua fé e fazia isso de uma forma madura, nada de infantilidades. E é um dos pontos importantes para que nós possamos viver também a nossa fé. Viver essa fé de uma forma madura. Nós não podemos viver a fé de uma forma infantil. Uma fé que só acredita naquilo que interessa. Se há algo que interessa, eu acredito, eu busco. Se não é, eu não estou nem aí. Não serve de nada para mim. Não pode ser assim. Nós precisamos de ter um proceder, a atitude, uma caminhada, uma fé madura. Eu sei em quem eu pus a minha confiança, eu não serei enganado. Dizer isso constantemente para si mesmo. Outro ponto importante, aqui eu destaco como quarto ponto muito importante, e acho isso aqui extraordinário, que a palavra faz questão de dizer, que ele adorava somente a Deus. Enquanto
os seus companheiros iam aí adorar o bezerro de ouro que o rei de Israel, Jeroboão, tinha feito, só ele, a palavra faz questão de ser criteriosa, só ele dirigia-se ao templo do Senhor em Jerusalém. Olha que atitude bonita. Enquanto os demais estavam adorando a falsos deuses, Tobite ia para o templo adorar o Senhor nosso Deus. Que coisa linda! Isto mostra mais do que nunca a fidelidade, o amor de Tobite e tudo aquilo que ele representa com sua vida. E nós vamos acompanhar a partir de hoje nesse livro que traz tantos ensinamentos cuidadosos, fala da importância de colocar em prática uma fé madura, nada de uma fé somente de barganha. Infelizmente, muitas vezes nós lembramos de Deus, buscamos a Deus, estamos próximos a Ele somente quando temos algum problema, né? Não, meu irmão, Deus deve ser procurado, buscado a todos os instantes da nossa vida, com a fé viva, com a fé real, com a fé madura. Nada de buscar em falsos deuses. Cuidado, nós precisamos de ter uma fé cada vez mais centrada na pessoa de Jesus Cristo. Quinto ponto importante, ele ofertava as primícias e o dízimo e as outras práticas da lei de Deus que observava desde sua infância. Ou seja, ele vivia na íntegra a sua fé. Ele era dizimista, né? Ele ofertava as primícias. As primícias são os primeiros frutos, aquilo de melhor que nós temos. Muitas das vezes nós estamos pedindo banquetes a Deus, estamos oferecendo o resto de nós, né? Deus, Ele quer e Ele pode realizar grandes feitos, grandes obras em nosso meio, mas nós precisamos também honrar com aquilo que cabe a nós, ofertar a Deus as primícias, aquilo de mais precioso, aquilo de mais nobre e belo que eu tenha, né? E claro, por que não colocar em prática, viver as práticas da lei de Deus, né? E observar isso de forma madura, sendo também dizimista, contribuindo para que o templo mantenha-se com todas as suas atividades, com todos os seus cuidados. Tobite, então, era um homem que colocava em prática a sua fé, não abandonava o caminho de Deus, mesmo estando preso, ajudava os irmãos, era dizimista, levava ao templo aquilo de melhor que ele tinha. Olha só quantas características bonitas. Tobite também ensinou Tobias. Quem é Tobias? Tobias era o seu filho. Então Tobite ensinou Tobias desde a infância o temor a Deus e, olha que coisa mais bonita, fugir do pecado. Nessa luta, meu irmão, nessa luta contra o pecado, como dizia aquele santo, que não me vem aqui o nome à mente agora, na luta contra o pecado, o grande vencedor é aquele que foge do pecado, é aquele que corre do pecado, né? Então nós precisamos aprender com essa atitude bonita de Tobite. Atenção, pais, atenção, mães. Tobite ensinou Tobias desde a infância a temer a Deus e a fugir do pecado. Eu tenho encontrado com pais, e aqui agora eu já quero falar diretamente aos pais que me acompanham. Eu tenho encontrado com pais que não, quando nós estamos aí vivendo a vida normal, né, sem essa pandemia, não levam os filhos para a igreja. Eu já ouvi testemunhos de jovens que falam: meu pai, entre aspas, me obrigava a vida inteira a ir para a igreja e meu pai e minha mãe não iam. Então, atenção, senhores pais. A forma mais bonita de convencer um filho a respeito de algo é vivendo, é testemunhando, é colocando em prática. Não adianta você falar para o filho buscar a Deus e ir para a igreja se você não dá o testemunho, se você não coloca em prática. Então, assim, é muito difícil nós termos um bom resultado para com nossos filhos se não colocamos isso em prática. Hoje eu queria convidar primeiramente, atenção pais, ensinar os filhos a buscar o caminho de Deus
e a fugir do pecado, falando a verdade desde criança, né? Não, eu vou esperar meu filho crescer, quando ele crescer, ele escolhe a religião que ele quer. Então você tinha que ter tomado cuidado também, não escolhido o nome do seu filho, vai que ele não gosta do nome que você deu para ele. Então tem coisa que não é assim que funciona. Se você é um católico, esse é o caminho que você vai mostrar para o seu filho, da vivência católica, daquilo que é próprio de um cristão católico colocar em prática. Nós não podemos negligenciar ou terceirizar o ensinamento da fé para os nossos filhos. Tem gente que pensa que o filho vai ter que aprender só na catequese, mas não ensina o filho a fazer uma oração, não ensina o filho a rezar nem um santo anjo, uma Ave Maria, fazer o sinal da cruz, ensina a importância e o respeito que tem que se ter dentro da igreja, o respeito com os santos, com a vida de cada santo, o respeito para com as pessoas. Gente, isso é muito sério. Pais são responsáveis, sim, e se você não estiver cumprindo o seu papel, você está sendo negligente à promessa que foi feita um dia diante do altar. João, mas eu não sou casado na igreja. Meu irmão, então seja fiel para com Deus e não permita que os seus filhos se percam. Muitos filhos estão se perdendo porque têm se negligenciado a fé, a vivência da fé, não tem se colocado em prática. Por que Tobias vai se tornar um rapaz, um jovem, uma pessoa exemplar? Que nós vamos ler isso em toda a história. Por que o casamento de Tobias foi algo diferente? Por que a sua história de vida foi algo diferente? Porque esse é um dos grandes segredos. Desde criança, com certeza, Tobit ensinava a Tobias as verdadeiras riquezas da fé, a buscar a Deus com todas as forças. E hoje eu termino aqui com os últimos versículos, até o versículo 15, aonde vai dizer que ele conservava em seu coração a lembrança de Deus e dava aos irmãos conselhos importantes. Por que Tobit dava conselhos importantes? Porque era uma pessoa madura na fé. Era aquela pessoa que dava com certeza prazer em ouvir. Você tem alguém que você conhece, que é o seu conselheiro, que é o seu amigo, que é uma pessoa que sempre te coloca no caminho bom? Reze por essa pessoa. Olha que bonita a atitude de Tobit. Conservava em seu coração a lembrança de Deus, a fé viva, a fé verdadeira, uma fé madura, e ainda dava aos irmãos conselhos importantes. Senhor nosso Deus, dai-nos a graça de aprender com esse livro de Tobias as suas belíssimas características, e aqui agora no caso Tobit, com sua família, todos os testemunhos que esse livro vai nos trazer, e de forma especial que nós possamos aprender no dia de hoje a não abandonar o caminho da fé, a partilhar com todos os irmãos que são necessitados. Dai-nos a graça de um proceder maduro, de adorar somente a Deus, de ofertar a Deus as primícias, aquilo que eu tenho de melhor, de colocar em prática o dízimo e todas as práticas da lei em observância em nossa vida desde a infância. Dai-nos então a graça, Senhor Jesus, de ensinar os nossos filhos, nós que somos pais, a desde a infância temer a Deus e a fugir das situações de pecado, a não fazer coisas negativas, coisas erradas, a dar contra-testemunhos. E dai-nos a graça também, Senhor, de conservar em nosso coração a Tua lembrança constante e a dar aos irmãos conselhos importantes e verdadeiros. Que ao começar esse livro de Tobias, nós possamos aprender características que vão nos ajudar, auxiliar na vida como família e na luta pela santidade. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo nos conduza e que nós possamos buscar com todas as forças a viver a santidade em nossa vida,
em nossa família cada vez mais. Deus abençoe sua quarta-feira. Que o Espírito Santo conduza seus passos. Sede santos como Deus é santo e até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.